Olá, somos as alunas do terceiro ano B da Faculdade de Ciências Odontológicas e iremos apresentar sobre antibioticoterapia em diabéticos e gestantes. Bom, a diabetes é uma doença metabólica crônica resultante de uma insuficiência absoluta ou relativa de insulina, causada tanto pela baixa produção quanto pela falta de respostas dos tecidos periféricos a ela. O cirurgião dentista, devido a tantas alterações no meio bucal, deve estar sempre atento para identificar os sinais e sintomas dela, preparado para atendê-lo adequadamente. Dentre as alterações bucais observadas em pacientes diabéticos, a doença periodontal, a cárie, a xerostomia, distúrbios de degustação, hálito cetônico, todas essas envolvendo principalmente a hipossalivação, estão presentes na cavidade. A tumefação da glândula parótida, candidíase oral e quelite angular também podem aparecer. Assim, se tratando de um grupo que tem muitas demandas, o critério para atendimento ao paciente odontológico se baseia em a pessoa, antes do tratamento odontológico, deve se alimentar normalmente. Se haver descompensação nesse nível insulínico, o médico responsável deve ser consultado. Além do controle de ansiedade que deve ser feito, uma vez que a liberação dessa adrenalina endógena pode causar estresse, elevando a quebra do glicogênio e levando a um quadro de hiperglicemia. Essas consultas devem ser feitas em curtos prazos, de preferência pela manhã, pois os níveis endógenos de corticosteroides nesse período são geralmente altos e os procedimentos estressantes podem ser melhor tolerados. Antibiótico terapia em diabéticos. Aproximadamente cerca de 73,7% dos profissionais participantes, eles prescrevem antibiótico terapia profilática. 16,5% prescrevem antibiótico terapia logo após o atendimento de urgência. Os demais profissionais prescrevem apenas analgésicos, 13,4%, ou analgésicos anti-inflamatórios, 8,1%. Os medicamentos, eles deverão ser administrados por 2 ou 3 dias antes ou então após a cirurgia, pois esse tipo de paciente ele é altamente suscetível à infecção, sendo essa profilaxia antibiótica muito recorrente. E é muito importante que esse paciente ele esteja sempre compensado da na hora da do atendimento. A primeira escolha, caso o paciente seja apenas diabético, deve ser a amoxicilina. Em caso do paciente ser alérgico à penicilina, a clindamicina poderá ser antibiótico de escolha para esse caso. A cefalexina é um antibiótico beta-lactâmico. Podem ser potencializados os efeitos dos hipoglicemiantes orais, aumentando o risco de hipoglicemia. O antibiótico de primeira escolha, como eu falei antes, é a amoxicilina mais clavulanato, 500 mg de 8 em 8 horas, via oral, por 1 a 2 semanas. A segunda escolha é o medicamento cefalaxina, de 500 mg, de 6 em 6 horas, em via oral, 1 a 2 semanas. Outra situação que requer cuidados especiais é na gestação. Nesse período, ocorrem muitas mudanças fisiológicas e psicológicas nas mulheres, o que contribui para a alteração na absorção, distribuição e eliminação dos antibióticos. Apesar disso, nem toda medicação tomada durante a gestação é necessariamente perigosa. Em muitas situações, como no caso de infecções, por exemplo, os medicamentos são necessários para o bem-estar tanto da mãe quanto do feto. Como foi dito anteriormente, durante a gravidez a mulher passará por mudanças, ela terá alterações hormonais, é um período em que a mulher faz ingestão de mais alimentos e isso é normal.
tem alterações psicológicas, e somado a isso, algumas gestantes elas negligenciam a higiene bucal. E dessa maneira, todos esses fatores contribuem para que a gestante fique mais susceptível até alterações na cavidade bucal, propiciando o aparecimento da gengivite gravídica, principalmente, gengivite generalizada e lesões de cárie, dentre outras, por exemplo. Antibiótico-terapia em gestantes. Esses antimicrobianos possuem a capacidade de inibir o crescimento ou até mesmo destruir micro-organismos. Seu principal objetivo é prevenir ou até mesmo tratar a infecção, diminuindo ou eliminando organismos patogênicos. Claro que é necessário conhecer o germe ou a infecção para que sejam tratados. A transferência placentária de fármacos para o feto. Grande parte das vezes, os antibióticos são lipossolúveis, nesse caso de baixo peso molecular. Isso vai fazer com que eles tenham mais facilidade de atravessar a placenta, consequentemente, tendo a exposição ao feto, o que vai diminuir a concentração plasmática materna. Esse processo é influenciado por fatores físicos-químicos dependentes do antibiótico, como peso molecular, lipossolubilidade, grau de ionização, grau de ligação a proteínas plasmáticas. Antibióticos na gravidez. Cerca de 3% das malformações fetais são provocadas por uso indevido de remédio durante a gravidez, principalmente quando são administrados no primeiro trimestre, em que o feto ainda está em formação. Alguns antibióticos de risco na gravidez e suas categorias. Amikacina é categoria D, amoxicilina, categoria B, amoxicilina mais ácidos clavulânico, categoria B, azitromicina, categoria B, claritromicina, categoria C, clorafluoramphenicol, categoria C, doxiciclina, categoria D e penicilina, que é V, categoria B. Antimicrobianos mais utilizados em gestantes. Ampicilina, cefalexina, cefuroxim, ceftriaxona, nitrofurantoína, sulfametazol, trimetoprim, fosfomicina e norfloxacina. Bom, essas são as referências do nosso trabalho. E é isso.